Em 1377, um erudito árabe chamado Ibn Khaldun terminou de escrever o que talvez seja o livro mais importante que você nunca ouviu falar. Ele chamou de Muqaddimah, uma introdução à história. Mas não era uma cronologia de reis e batalhas, era outra coisa. Era uma tentativa de descobrir as leis invisíveis por trás da ascensão e queda das civilizações. Ibn Khaldun observou impérios islâmicos durante décadas. E o que viu o perturbou. Todos seguiam o mesmo padrão. Sempre. Sem exceção. Ele imaginou uma ciência capaz de prever o futuro das civilizações com precisão matemática. Chamou de psicohistória. 500 anos depois, um matemático chamado Hari Seldon, personagem fictício de Isaac Asimov, teve a mesma intuição. Era ficção científica. Mas a ideia não morreu, porque hoje, em 2026, existem pesquisadores reais, com dados reais, modelos matemáticos reais, tentando construir exatamente isso. E o que encontraram é perturbador. Não porque prevê o fim do mundo, mas porque revela um padrão que se repete há séculos e que está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Nascido na Tunísia em 1332, Ibn Khaldun viveu num mundo de impérios em turbulência, sultanatos que surgiam e desapareciam, dinastias que pareciam eternas e colapsavam em uma geração. Ele queria entender por quê, e desenvolveu um conceito que chamou de Asabiyya, a força que faz um povo agir como um. Toda civilização começa com Asabiyya forte. Nômades do deserto, tribos das montanhas, povos que sofreram juntos. Eles conquistam, constroem, prosperam. A Asabiyya é a diferença entre um povo que age como um corpo e uma multidão que age como indivíduos. Mas aí vem o luxo, a riqueza, o conforto. E com o conforto, a Asabiyya começa a se dissolver. As elites se fragmentam. O povo perde a fé no sistema. E então, sempre, um novo grupo com Asabiyya mais forte aparece da periferia. Ibn Khaldun escreveu isso em 1377. Poderia estar descrevendo hoje. Vamos começar com Ibn Khaldun, porque a história da história preditiva começa com ele. Em 1951, Isaac Asimov publica Fundação. Um matemático imagina uma ciência capaz de prever o futuro das civilizações com precisão matemática. Chamou de psicohistória. A lógica é elegante. Você não pode prever o movimento de uma molécula de gás, mas pode prever com precisão o comportamento do gás como um todo. Da mesma forma, civilizações inteiras obedecem a padrões. Em 2010, Peter Turchin publicou na revista Nature: a próxima década será um período de crescente instabilidade nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Turchin não era adivinho, era o criador da cliodinâmica, modelagem matemática aplicada à história. Sua previsão se confirmou, desastrosamente. A cliodinâmica usa dados históricos massivos, guerras, colheitas, populações, salários, para encontrar os padrões que governam o destino das civilizações. Ray Dalio rastreou 500 anos de história e identificou o grande ciclo, um padrão de ascensão e queda que se repete em impérios a cada 75 a 250 anos. Dalio não é historiador. É o fundador do maior hedge fund do mundo e foi estudando história que aprendeu a prever crises financeiras. 3 pensadores, 3 séculos diferentes, 3 metodologias distintas. E a mesma conclusão. As civilizações não colapsam por acidente. Elas seguem um código. Cruzando Ibn Khaldun, Turchin e Dalio com a história comparada de 500 anos, identificamos 6 dinâmicas que aparecem consistentemente nos grandes colapsos, não como etapas rígidas, mas como forças que se alimentam umas às outras, criando uma espiral difícil de reverter. Dinâmica 1. A armadilha da supremacia. Toda grande potência começa sua trajetória descendente, exatamente no momento de maior poder aparente. O caso mais elegante é a Holanda do século XVII, no auge de sua idade de ouro, responsável por mais de 1/3 de todo o comércio global. Produziam 25% de todas as invenções do início do século. A Companhia das Índias Orientais foi a primeira megacorporação da história. O guilder holandês era a moeda de reserva do mundo. Qualquer nação que quisesse comerciar precisava de guilders. Mas manter esse império custava mais do que rendia. O serviço da dívida começou a sufocar a inovação. Cada decisão individual fazia sentido. O problema era o agregado. A Holanda não foi destruída, foi ultrapassada, pela própria lógica de sua expansão. Dinâmica 2. A ilusão monetária.
Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem 3 opções: aumentar impostos, cortar gastos ou corroer a moeda. Toda grande potência em declínio escolhe a terceira, porque ela é politicamente invisível, até as consequências chegarem. O caso mais documentado é o Império Otomano e sua moeda, o akçe. No século XV, o akçe continha 0,85 gramas de prata. No século XIX, o akçe continha 0,048 gramas de prata. Uma queda de 94%. 94% do valor real, evaporado em 4 séculos de debasamento silencioso. Fio 585. O akçe desvalorizado em 100% em 3 anos. A inflação explodiu. O exército janízaro entrou em motim. O governo central começou a se fragmentar. Roma seguiu o mesmo roteiro. O denário era prata quase pura no início do império. No final do século III, continha 2% de prata. Roma caiu porque não conseguia mais pagar seus soldados. O padrão é universal. Toda potência em declínio corrói sua própria moeda. O mecanismo muda. A consequência é sempre a mesma. Dinâmica 3. A espiral da dívida. Há um momento preciso em que a dívida deixa de ser ferramenta e vira âncora. O guilder holandês, como moeda de reserva, dava à Holanda o privilégio exorbitante. Podia pedir emprestado a taxas extraordinariamente baixas, mas dinheiro barato gerou comportamento de risco. Em 1772, o sistema implodiu. Quando o guilder perdeu seu status de moeda de reserva, a Holanda não conseguia mais financiar sua dívida. O país que inventou as finanças modernas tornou-se prisioneiro delas. Ray Dalio identifica esse mecanismo como o motor central do grande ciclo. A moeda de reserva dá poder. O poder gera excesso. O excesso cria dívida. A dívida corrói o poder. Dinâmica 4. O esvaziamento produtivo. Todo grande império começa com uma base produtiva forte. E à medida que prospera, começa a externalizar essa produção. A terceirizar. A depender. A Grã-Bretanha exportou sua manufatura para as colônias e nunca reconduziu essa base produtiva quando o império se dissolveu. O resultado foi a Grã-Bretanha dos anos 1970. Greves permanentes, apagões, inflação galopante. A ordem que sustentou o maior império da história, desintegrando-se de dentro para fora. Cidades industriais inteiras colapsaram. Detroit, Cleveland, Sheffield. Nomes que foram sinônimos de poder produtivo, transformados em símbolos de abandono. A União Soviética produzia tanques com eficiência extraordinária, mas não conseguia produzir alimentos. Quando o preço do petróleo caiu, a economia colapsou antes do regime. País que não fabrica seus bens essenciais não é soberano, é vulnerável. Dinâmica 5. A fragmentação social e a superprodução de elite. Peter Turchin tem um conceito que explica mais sobre instabilidade política do que qualquer teoria que você já ouviu. Ele chama de superprodução de elite. A lógica. Quando a economia cresce, cria posições de poder. As elites se reproduzem para preenchê-las, mas quando o crescimento desacelera, essas posições param de crescer. E as elites continuam se reproduzindo. O resultado é uma competição feroz entre facções de elite pelo controle de um número fixo de posições. Essa competição se manifesta como polarização política. A China Imperial Ming é um caso de manual. Mais candidatos ao mandarinato do que posições disponíveis. Facciosismo, corrupção estrutural e paralisia governamental. Até que a dinastia desapareceu. Ibn Khaldun viu o mesmo fenômeno 700 anos antes. Chamou de decadência moral da elite, quando a classe dominante substitui o interesse coletivo pelo interesse de sobrevivência de facção. Hoje, nas redes sociais chinesas, viralizou o Tang Ping, literalmente deitar-se. Jovens que recusam competir numa corrida sem perspectiva. O desânimo estrutural de uma geração. Em 2023, a taxa oficial de desemprego entre jovens na China bateu 21,3%. Estimativas independentes apontavam para 46,5%. A resposta do governo de Pequim parou de divulgar o dado. Quando voltou com nova metodologia, simplesmente excluiu 62 milhões de estudantes da contagem. Turchin chamou exatamente isso de superprodução de elite e previu que produziria instabilidade. Aqui está a prova. Do outro lado do mundo, no século XXI. Dinâmica 6. A erosão da legitimidade. Os impérios raramente colapsam pela força bruta de um inimigo externo. Colapsam quando deixam de ser acreditados. A URSS não foi derrotada militarmente.
Em 1991, quando a União se dissolveu, não houve guerra civil. Houve silêncio. Um sistema que ninguém mais acreditava simplesmente parou de existir. Em 2026, o Instituto Lowy registrou que os EUAs atingiram sua pontuação mais baixa no Índice de Poder Asiático, com o maior declínio anual já registrado. O Eurasia Group apontou algo ainda mais perturbador. Os Estados Unidos se tornaram a principal fonte de instabilidade geopolítica global. Não a China, não a Rússia. O país que construiu a ordem mundial do pós-guerra está desmontando essa ordem com as próprias mãos. Ray Dalio foi direto. Em fevereiro de 2026 declarou publicamente: é oficial, a ordem mundial atual se quebrou. 6 dinâmicas, um código, e múltiplos impérios seguindo-o simultaneamente, em estágios diferentes, neste exato momento. Mas antes de concluirmos que o colapso é inevitável, precisamos olhar para o caso mais extraordinário da história moderna. 6 de agosto de 1945. Uma bomba atômica destrói Hiroshima. O Japão havia perdido 3 milhões de pessoas, 93% da produção de aço destruída. O PIB na metade do pico pré-guerra. Se havia um caso na história moderna que se encaixava perfeitamente no padrão de colapso total, era este. O que aconteceu a seguir desafia qualquer modelo determinista. A hiperinflação destruía a moeda. A ingestão calórica média era 2/3 do nível pré-guerra. O país estava ocupado por quase 1 milhão de soldados estrangeiros. E ainda assim, 11 anos depois, em 1956, o PIB per capita japonês já havia superado o nível pré-guerra. Entre 1959 e 1970, o Japão cresceu acima de 10% ao ano por 8 dos 12 anos do período. Em 1991, o PIB per capita japonês era 120% do britânico e 85% do americano. Do chão ao pódio em menos de meio século. Como? O que o Japão fez que outros impérios em colapso não fizeram? O Japão não tentou resistir ao colapso. Aceitou a realidade totalmente e redirecionou toda a energia coletiva da nação para uma única direção: reconstrução produtiva. Desmilitarizou radicalmente, abriu a economia, reformou a estrutura fundiária, identificou sua vantagem comparativa, manufatura industrial de precisão, e a desenvolveu com obsessão nacional. Rasa Pia japonesa não desapareceu com a derrota. Foi redirecionada. E isso fez toda a diferença. Bizâncio nos dá outra lição. O Império Romano do Ocidente caiu em 476 d.C. O Oriente sobreviveu por mais 1000 anos, porque aprendeu a encolher estrategicamente. Quando perdia território, adaptava o tamanho do Estado ao que podia sustentar. Não tentou reconquistar o mundo. Protegeu o núcleo. Em 1204, os cruzados saquearam Constantinopla, a própria capital do Império. Bizâncio se retirou para o exílio, e 57 anos depois, reconquistou a cidade. Os padrões existem, mas não são sentenças. O que torna o momento atual único não é que um único império esteja em declínio. É que múltiplos jogadores estão em dinâmicas de transformação simultâneas, e ninguém sabe ainda qual deles vai emergir do outro lado. Os Estados Unidos. 800 bases em mais de 70 países. Dívida nacional acima de 36 trilhões de dólares. Desindustrialização de décadas. Polarização política crescente. Mas os Efficiency têm algo que nenhum império anterior tinha: armamento nuclear, soft power cultural global dominante e a capacidade de atrair capital e talento de todo o mundo. O dólar ainda representa 58% das reservas globais, em queda, mas ainda hegemônico. A China, por sua vez, está sendo apresentada por muitos analistas como a potência ascendente inevitável. A dívida do setor não financeiro chinês chegou a 295% do PIB. O setor imobiliário está em colapso. A construção caiu para 25% do volume de 5 anos atrás. E em vários indicadores, a ascensão chinesa é real. Mas o modelo de Turchin se aplica igualmente a Pequim. O fenômeno Tangping é exatamente o que Turchin descreveu. Quando a geração mais jovem perde a fé na mobilidade ascendente, a coesão social começa a se desfazer silenciosamente. A Europa enfrenta sua própria versão do esvaziamento produtivo, acelerado pela dependência energética exposta pela guerra na Ucrânia, e crises de legitimidade institucional em múltiplos países simultaneamente, um sinal claro da dinâmica 6 em operação. E o Sul global, incluindo o Brasil, está numa posição que não existia há décadas. Quando as grandes potências se enfraquecem mutuamente, janelas de oportunidade se abrem.
Não automaticamente, não inevitavelmente, mas se abrem. O tabuleiro está em movimento. Todas as peças ao mesmo tempo. Se este vídeo está fazendo sentido para você, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe o seu comentário. Queremos saber o que você está vendo no tabuleiro. Em Fundação, Hari Seldon não tenta impedir o colapso do Império Galáctico. Ele sabe que é impossível. O que ele faz é criar uma estratégia para encurtar o período de caos que vem depois, de 30.000 anos para 1.000. Isso é o que a história preditiva realmente nos oferece. Não a capacidade de impedir o fim dos ciclos, mas a capacidade de ver onde estamos nos ciclos e de agir com essa consciência. Ibn Khaldun não escreveu a Muqaddimah para lamentar. Escreveu para entender, na esperança de que o conhecimento pudesse fazer a diferença. Turchin não previu a instabilidade dos anos 2020 como sentença. Previu como alerta, e seu trabalho mais recente se chama Crises DB, um banco de dados de sociedades que entraram em crise e emergiram do outro lado. O Japão prova que a emergência é possível. Bizâncio prova que a resiliência pode durar 1000 anos. A história não é um trilho fixo, é um mapa de forças, e forças podem ser redirecionadas. O que separa os impérios que colapsam dos que se transformam não é sorte, não é excepcionalismo. É a capacidade, rara, difícil, dolorosa, de enxergar o que está acontecendo antes que a inércia se torne irresistível. E a variável que os modelos de Turchin, Dalio e Ibn Khaldun não conseguem capturar completamente é exatamente essa. A vontade coletiva de enxergar e de agir. Cada dinâmica tem um caso histórico preciso e sinais visíveis no mundo de hoje. O mecanismo é sempre o mesmo. Você venceu, você domina. E parece lógico expandir ainda mais. A Companhia das Índias Orientais chegou a ter seu próprio exército privado, sua própria moeda, seus próprios tratados diplomáticos. Um rival mais jovem, a Grã-Bretanha, com um modelo industrial mais eficiente, os ultrapassou sem precisar conquistá-los militarmente. Toda grande potência em declínio escolhe corroer a própria moeda, porque é a solução politicamente invisível, até as consequências chegarem. Espanha começou com moedas de prata pura das minas americanas, mas à medida que as guerras drenavam o tesouro, começaram a misturar cobre. Primeiro um pouco, depois mais. Eventualmente, as moedas eram majoritariamente cobre com banho de prata. O padrão atravessa continentes e séculos. Roma, Espanha, otomanos, Grã-Bretanha. A solução invisível que sempre termina da mesma forma. Quando você pede emprestado, não para construir, mas para pagar o que já pediu emprestado antes. Ray Dalio chama isso de o momento em que o serviço da dívida começa a competir diretamente com o investimento produtivo. O privilégio exorbitante é sempre abusado, e o abuso sempre termina da mesma forma. O dólar americano ainda representa 58% das reservas globais, em queda constante desde os 70% de 2 décadas atrás, mas ainda dominante. A base produtiva é o coração do poder imperial. Quando o coração para, o corpo ainda funciona por um tempo, mas o tempo está contado. Os Estados Unidos tinham 27% do PIB em manufatura em 1960. Hoje tem 11%. Empregos industriais caíram de 19 milhões para 12 milhões, enquanto a população cresceu 100 milhões. Detroit, Cleveland, Sheffield, nomes que foram sinônimos de poder produtivo, hoje sinônimos de declínio industrial. A Covid expôs a vulnerabilidade. Os Inewa não conseguiam fabricar máscaras em quantidade suficiente. Não tinham componentes para ventiladores. Quando a economia cresce, ela cria mais posições de poder. As elites se reproduzem para preenchê-las. Essa competição se manifesta como desinformação, captura de instituições, erosão das normas. O tecido social se desfaz lentamente. Em toda transição imperial, a elite dominante sempre acredita que desta vez é diferente, que seu caso é único, que as regras não se aplicam a ela. Mas não é só na China. Na Europa, concursos públicos com centenas de candidatos por vaga. Nos EUA, universidades de elite produzindo mais MBAs do que o mercado absorve. Ibn Khaldun descreveu esse fenômeno em 1377. Turchin o modelou matematicamente em 2016. O padrão persiste porque a natureza humana persiste. A legitimidade é o único recurso que não pode ser comprado, fabricado ou conquistado militarmente.
Quando os aliados param de acreditar que o líder global é confiável. Quando os credores param de acreditar que a dívida será honrada. A China, ao contrário, atingiu sua maior influência diplomática de todos os tempos. 90 países fizeram mais comércio com a China do que com os EUAs em 2025. As instituições que os EUAs construíram, FMI, Banco Mundial, OMC, OTAN, estão sendo questionadas pelo próprio criador. O Eurasia Group foi ainda mais direto em 2026. Os Estados Unidos são a maior fonte de instabilidade geopolítica do mundo neste momento. Mas há algo que os modelos não capturam. Algo que Ibn Khaldun intuiu, que Asimov imaginou, que Turchin admite não saber medir. O Japão em 1945 tinha todas as condições para um colapso permanente. Derrota total, ocupação estrangeira, economia destruída, moral destroçada. MacArthur chegou para ocupar. Ficou para reconstruir. A Constituição de 1947 foi escrita sob ocupação e transformou um império militarista numa democracia industrial. Em menos de uma geração, o Japão não apenas se reconstruiu, reinventou completamente o que significa ser uma potência industrial. 1000 anos de sobrevivência não aconteceram por acaso. Bizâncio reinventou sua administração, sua moeda, sua diplomacia, múltiplas vezes. O Japão quebrou o padrão porque aceitou o colapso completamente e o usou como reinício. Dalio identifica 3 cenários possíveis para os próximos 20 anos. Guerra quente entre grandes potências, colapso ordenado com transição negociada ou reinvenção da ordem existente. A armadilha de Tucídides. Quando uma potência em ascensão ameaça a dominante, a guerra é o resultado histórico mais comum. Em 16 dos últimos 17 casos similares, a China tem seus próprios acumuladores de risco que raramente são discutidos. Uma população envelhecendo mais rápido do que enriquece. A Europa tem a segunda maior economia do mundo e o maior bloco comercial. Mas carece de unidade estratégica e a guerra na Ucrânia expôs essa fratura. O Brasil tem petróleo, água, terras agricultáveis, biodiversidade e posição geográfica estratégica. Recursos que o mundo vai precisar cada vez mais. Ibn Khaldun sobreviveu à peste negra, à invasão de Tamerlão, ao colapso de 4 sultanatos, e continuou escrevendo. O padrão existe, o código pode ser lido, e quem aprende a lê-lo deixa de ser espectador da história, e começa a entendê-la como jogador. Esse é o convite da história preditiva, não prever o futuro, mas aprender a lê-lo. O tabuleiro está à sua frente, e agora você tem o mapa. Se este vídeo está fazendo sentido para você, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe o seu comentário. Queremos saber o que você está vendo no tabuleiro. Os links na descrição levam aos livros e fontes que usamos nessa análise. Cada um deles vai mudar a forma como você lê as notícias. Tabuleiro global, geopolítica e economia no jogo das grandes potências.